Liturgia do dia 12 de julho de 2023, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros, que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia, disse-lhes: Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere. E vós, os outros, ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: Não vos adverti, dizendo: Não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A figura de José predomina no último ciclo do Gênesis. José encarna a imagem do sábio, tal como os egípcios a entendiam. Um homem que, pela sua sabedoria, ascende a altos cargos e os desempenha com destreza. Sendo hebreu, a sua sabedoria apresenta matizes da sabedoria de Israel. Nesta sessão, delineia-se uma reflexão sobre a presença de Deus na história da humanidade, que não recorre a ações poderosas ou às teofanias. Deus revela-se no interior da história dos homens, nas opções dos homens e mulheres, no emaranhado da história de cada um de nós. José é imagem de todo homem que, na fé, sabe que Deus não abandona os seus eleitos. É neste contexto que compreendemos a narrativa do primeiro encontro de José com os seus irmãos, depois de ter sido vendido aos ismaelitas. Tendo obtido o mais elevado sucesso, não aproveita para exercer qualquer vingança sobre os irmãos. O seu modo de agir tem por objetivo levar os irmãos a um profundo exame de consciência sobre o que tinham feito contra ele, e a dar-se conta de que a vida não pode gastar-se na violência, ou pior ainda, na violência como critério em vista do lucro. Judá disse aos irmãos: que vantagem tiramos da morte de nosso irmão, ocultando o seu sangue? Na tradição litúrgica, José tornou-se imagem de Cristo e do crente. Tornou-se figura daquele que, anunciando a misericórdia do Pai, mostra que o lucro da própria existência consiste em fazer a vontade de Deus. Tornou-se imagem do crente em Cristo, verdade do homem. Procura e realiza a fraternidade. No texto do Evangelho, Mateus apresentou várias vezes Jesus como o novo Moisés, que funda o novo povo de Deus. O antigo povo de Deus era formado por 12 tribos. O novo povo de Deus tem as características da universalidade, que o número 12 significa. Jesus, novo Moisés, funda o novo povo de Deus, a Igreja. Os 12 são chamados a estarem com o Senhor, a serem enviados por Ele aos irmãos. Foram chamados pelo nome, isto é, dentro da própria identidade, desde sempre pensada por Deus, que por amor começa por chamar a vida. Em Mateus, como em Lucas, Jesus confere o seu mesmo poder que se manifesta na vitória sobre as forças demoníacas e na cura de males parciais, as doenças, como antecipação e sinal da libertação total do mal. Mateus apresenta a lista dos nomes dos apóstolos, seguindo a mesma ordem de Marcos e de Lucas. Encabeça a lista Simão, chamado Pedro. Seguem os outros nomes 2 a 2. Mateus não se envergonha de acrescentar ao seu nome próprio o de ofício, publicano. Encerra a lista Judas Iscariotes, que o traiu. Seguem-se algumas instruções de Jesus: começar a missão pelos israelitas e anunciar o reino de Deus. Assim se cumprirá a promessa feita a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A realização desta bênção, de que Israel, se converter, será portador, é o reino de Deus, isto é, a presença de Deus amor, que em Jesus liberta e salva. Apesar de todas as aparências em contrário, Deus está presente na história da humanidade e a conduz de acordo com o seu projeto de salvação. A sua presença pode ser discreta, mas nem por isso deixa de ser eficaz. Talvez gostássemos que Deus se revelasse por ações poderosas, mas Deus prefere revelar-se no interior da história dos homens, nas opções dos homens e mulheres, no emaranhado da história de cada um de nós. José é a imagem de todo homem que, na fé, sabe que Deus não abandona os seus eleitos. Vendido como escravo pelos irmãos,
chega ao Egito, onde prospera, e faz prosperar a casa do egípcio a quem serve. O Senhor estava com José, afirma o narrador. O Senhor está conosco, estarei sempre convosco até o fim dos tempos. É esta certeza que ampara a Igreja e há de amparar cada um de nós nas tribulações da vida. Como Jesus e como os 12, somos enviados a evangelizar e a curar os nossos contemporâneos. Chamou 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos malignos e de curar todas as enfermidades e doenças. Evangelizar e curar. O Evangelho não é só lei, mas também salvação. É um dom de Deus que salva. Na nossa ação, devemos deixar claro que o Evangelho não é, em primeiro lugar, exigência, mas dom que salva. Jesus dá aos apóstolos o poder de curar, como sinal da presença entre nós de Deus que salva. Antes de apresentar exigências morais, devemos testemunhar a bondade de Deus para com o homem. O Senhor inclinou-se com predileção sobre os doentes. Não lhes pregou a necessidade de carregar a cruz. Isso é verdade e essencial para todos os discípulos. Mas ao dirigir-se aos doentes, curava-os. Usava para com eles da sua bondade infinita. Servia-se do seu poder de cura e de consolação. A missão realiza-se pela simples presença e pelo testemunho vivo da vida cristã. Somos convidados a evangelizar, a levar essa presença de Jesus onde quer que estejamos. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.